Galerinha, eu sou Max Izene, sou professor do Pitágoras Reforço Escolar. Estamos para a continuidade da videoaula anterior, parte 1, que foi sobre partículas subatômicas. Claro, a gente está falando sobre partículas subatômicas e semelhanças atômicas. Então, nesta videoaula, nós vamos continuar em partículas subatômicas e onde paramos. Então, a gente falou a diferença entre átomo neutro entre átomo neutro e íon, certo? O átomo neutro ele vai apresentar, nós vamos ter um elemento nessa representação aqui, sem nenhum aparecimento de carga mais ou menos aqui, certo? Isso, a mesma coisa de ter um zerinho aqui, o átomo está neutro, ou seja, o número de prótons é exatamente igual ao número de elétrons, como eu falei na aula anterior. O íon pode ser de dois tipos, cádmio ou ânion, certo? No íon cádmio, nós vamos ver essa carga aparecendo, o mais, isso quer dizer que o átomo perdeu elétrons. Ele ficou com mais prótons do que elétrons. No ânion, nós vamos encontrar essa carga, o menos. Isso quer dizer que o átomo ele ganhou elétrons, ele está com excesso de elétrons em relação a prótons. Beleza? Não apresentei aqui nem o número atômico, nem a massa atômica, certo? Porque a gente vai explicar isso agora. Então, vamos falar sobre números químicos. Se você quiser tirar o print, pode tirar o print do quadro. Vamos falar sobre números químicos. Bem, nós temos o número de massa, que é representado pela letra A. Como é que a gente calcula a massa de um átomo? Bem, a gente vai somar o número de prótons com o número de nêutrons. Eu falei na aula anterior que a massa do elétron, por ser 1836 vezes menor do que a do próton e do nêutron, ela é considerada desprezível. Então, no cálculo da massa atômica, nós vamos somar apenas o número de prótons com o número de nêutrons. Beleza? Então, como é que a gente representa a massa de um átomo, de um elemento químico? Claro, antes de falar sobre esse assunto, é interessante eu falar para vocês, distinguir o que é um átomo de um elemento químico. Bem, a gente tem um elemento químico que é uma estrutura formada por átomos, certo? Claro que um elemento químico ele tem que possuir átomos com o mesmo número de prótons, ok? Então, o elemento químico é formado por átomos de uma mesma espécie. Olha só. Então, o número de massa é justamente a soma do número de prótons com o número de nêutrons. Beleza? E ele é representado aqui no canto superior do elemento químico. Então, o número de massa desse elemento aqui, que é o cálcio, é justamente 40. Certo? É justamente 40. Deixa eu pegar aqui um pincel melhor. Então, o número de massa do cálcio, representado aqui no canto superior, certo? É 40. Claro, ele poderia vir aqui também, mas é mais comum a gente encontrar ele no canto superior à esquerda, beleza? Olha só, número atômico representado pela letra Z. O que é o número atômico? Bem, representado pela letra Z. É a mesma coisa de número de prótons. Então, o número atômico, em qualquer situação, o número atômico é exatamente igual ao número de prótons, beleza? Claro, a gente já viu que prótons são partículas carregadas positivamente que estão na estrutura lá do núcleo do átomo. Olha só, então o número atômico, que é o número de prótons, certo? Ele é representado no canto inferior esquerdo, beleza? Olha só, aqui nós temos que o número atômico do cálcio é igual a 20, beleza? Claro que, em qualquer situação, o número atômico é exatamente igual ao número de prótons. Então, isso quer dizer que esse átomo, ou esse elemento químico, também vai possuir 20 prótons, beleza? Então, vamos ter isso daqui, beleza? Olha só, eu vou falar também que um elemento químico é da mesma espécie se e somente se tiver o mesmo número de prótons, portanto, o mesmo número atômico. Observe bem esse segundo exemplo. Nós temos aqui o mesmo elemento químico,
hidrogênio, hidrogênio, hidrogênio. Porém, esse hidrogênio tem massa 1, esse daqui tem massa 2, esse daqui tem massa 3. Tudo bem, continua sendo hidrogênio. Por que continua sendo hidrogênio? Vamos observar o número atômico. Olha só, aqui é 1, aqui é 1, aqui é 1. Isso quer dizer que ele possui o mesmo número de prótons. Então, é o mesmo elemento químico. Sempre que os átomos possuírem o mesmo número de prótons, ou seja, o mesmo número atômico, eles vão ser átomos constituintes de um mesmo elemento químico. Beleza? Então, nós vamos ter o elemento químico hidrogênio. Claro que o nome muda de um para outro, mas é o mesmo elemento. Aqui, ó, o próton, deutério e o trítio, certo? Mas são isótopos, que é o que eu vou falar na próxima aula, do hidrogênio, beleza? Ou seja, são elementos químicos da mesma espécie que possuem o mesmo número de prótons, ok? Beleza? Então, galera, olha só, dito isto, nós vamos agora estudar o número de nêutrons. Eu vou colocar um exemplo aqui, ainda do cálcio, certo? Chamar de exemplo 3. O cálcio, que tem um número atômico 20, massa 40. Eu quero saber qual o número de massa desse elemento, qual o número atômico, qual o número de prótons, qual o número de nêutrons e qual o número de elétrons. Olha como é fácil. O número de massa sempre vai vir representado no canto superior do elemento químico. Então, nós temos aqui o número de massa A igual a 40. O número atômico sempre vai ser representado no canto inferior. Então, o número atômico é igual a 20, certo? E, claro, em qualquer situação, nós vamos ter o número atômico exatamente igual ao número de prótons. É a mesma coisa. Então, o número de prótons também vai ser 20. 20 prótons nós temos no átomo destes núcleos. E o número de nêutrons? Galera, para calcularmos o número de nêutrons, nós precisamos lembrar dessa fórmula, do cálculo de massa. Então, nós temos que a massa de um átomo de um elétron é calculada pela soma do número de prótons mais o número de nêutrons. Beleza? Então, nós temos o número de massa, que é 40. Nós temos o número de prótons, que é o número atômico, que é 20. Vamos descobrir o número de nêutrons. Substituir aqui na fórmula, certo? Vamos isolar o N. Esse 20 passa para o outro membro, ele passa negativo. Então, o número de nêutrons é exatamente igual a 20. Claro, coincidiu com o número de prótons e com o número atômico. Coincidiu, nesse caso, certo? E o número de elétrons? Aqui é onde está. Olha só, o número de elétrons, galera, vai depender do átomo estar no estado de nêutron ou de íon. Aqui, ó, a gente observa que não existe nenhuma carga que não tem mais, não tem menos, não tem nenhum sinal aqui. Então, esse átomo está neutro. E o átomo neutro, eu expliquei na aula anterior, um átomo neutro vai ter exatamente o número de prótons igual ao número de elétrons. Como esse átomo está neutro, então o número de elétrons também será 20, igual ao número de prótons. Beleza? Muito fácil, né? Quando a gente estuda a estrutura do átomo, sabe reconhecer bem essas partículas e lembra-se dessa forma e da representação no elemento químico de cada um desses números, aí fica fácil o conceito de átomo neutro e íon. Então, eu vou fazer aqui outro exemplo, certo? Vou fazer outro exemplo. Vou fazer o seguinte. Vou colocar aqui, ó, 2 mais. Então, tem o mesmo elemento químico, ó, só que eu vou colocar aqui uma carga. Aqui nós vamos ter a massa sempre representada no canto superior é 40. O número atômico no canto inferior é 20. O número de prótons sempre vai ser igual ao número atômico, em qualquer situação. Porque é o número de prótons que vai definir qual espécie a gente está tratando.
Então, quando os átomos possuem o mesmo número de prótons, quer dizer que eles são do mesmo elemento químico, ok? Então, aqui, ó, o número de prótons é igual ao número atômico. O número de nêutrons, nós calculamos aqui na fórmula, certo? Então, aqui, ó, a massa é 40, o número de prótons 20. Já calculamos isso vai dar também 20, certo? Então, o número de nêutrons é igual a 20. Mas qual vai ser o número de elétrons? Bem, para definirmos o número de elétrons, precisamos saber se o átomo está no estado neutro ou se é íon. Bem, neutro não dá, porque aqui tem carga, certo? E aqui tem carga positiva, então ele é um átomo do tipo cátion, certo? Ele é um íon cátion, certo? É um íon do tipo cátion. O que é um cátion? Bem, o cátion vai possuir o número de prótons maior do que o número de elétrons, beleza? Então, ele perdeu elétrons, porque ele tem carga positiva, ele ficou mais positivo, perdeu elétrons. Quantos elétrons ele perdeu? 2. Então, ó, quando ele estava no estado neutro, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Como ele perdeu 2 elétrons, isso quer dizer que o número de prótons ficou maior do que o número de elétrons. E quantos ele perdeu? Perdeu 2, certo? Então, nós vamos ter, ó, que o número de elétrons, 20 menos 2, é igual a 18. Beleza? Ok, né? Vou mudar aqui, vou colocar agora uma carga negativa. Vou colocar 3 menos. Então, seguindo a mesma história, ó, número de massa, canto superior, 40, número atômico 20, número de prótons é exatamente igual ao número atômico, que também vai ser 20. Número de nêutron, a gente já calcula o número de massa menos o número de número de massa menos o número atômico, ou o número de prótons, que dá 20. Agora o número de elétrons. Bem, esse átomo ele ganhou elétrons, está negativo, está mais negativo do que positivo. Então ele é um ânion. Ele é um ânion. E no ânion, a gente vai ter o seguinte, ó, o número de prótons vai ser menor do que o número de elétrons. Nós temos mais elétrons. Por quê? Ganhamos elétrons. Quantos elétrons ganhamos? 3. Então, na espécie neutra, nós vamos encontrar o número de prótons igual ao número de elétrons. O número de prótons é 20. Como ele perdeu 3, ele ganhou, perdão, está mais negativo, ele ganhou 3 elétrons, então ele vai ficar com o 20 mais o que ele ganhou. Então, 23 elétrons esse íon possui, certo? Beleza, galera? Ok? Então, na próxima aula, nós vamos falar sobre semelhanças atômicas.